Olá, meu nome é Lindenburg. No episódio de hoje eu vou comentar um vídeo que estão falando sobre o Renato Amoedo, né, que ele fez uma declaração sobre a Lei Áurea, e uma declaração bastante polêmica, e várias pessoas estão criticando. Algumas críticas são fundamentadas, outras não. Eu vou procurar analisar esse assunto de uma forma imparcial. O Renato Amoedo é uma pessoa muito correta, considero o Renato um amigo, e vou tentar analisar de forma impessoal, embora obviamente haja uma conexão, né, e um envolvimento, mas eu vou procurar fazer uma análise estritamente lógica, historiográfica e científica, né? Em primeiro lugar, eu vou dividir em três partes, né? Eu vou tratar da tese que ele expôs, os argumentos, ou o principal argumento que ele utilizou, e o posicionamento geral dele, ou pelo menos o que eu interpreto que seja o posicionamento geral dele, né? Pelo que eu conheço o Renato, pelos contatos que nós tivemos, pelos vídeos que eu assisti dele, pelas conversas que nós tivemos, a minha interpretação sobre o posicionamento dele não é necessariamente o posicionamento real dele, talvez não seja a minha interpretação, né? Eu não tenho como saber o posicionamento, eu não posso falar sobre o que a pessoa pensa, eu posso falar sobre o que eu acho que a pessoa pensa, o que eu acho que a pessoa sente, né? Com relação às declarações dele, ele verbalizou explicitamente, então eu tenho mais subsídios para analisar concretamente o que foi dito, né? E dar uma opinião sobre esses assuntos. Em primeiro lugar, com relação ao que ele disse, eu vou passar o vídeo rapidamente aqui, vou introduzir depois aqui o vídeo, e vou deixar ele falar, ele próprio falando as declarações que ele fez, e em seguida eu vou analisar. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. Não, a escravidão já ia acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos era escravo, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim, olha, toda sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário de escravo fica feliz com a monarquia? A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos? Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Hein? E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? De forma nenhuma. Hein? Bom, primeiro ponto a considerar, né? Ele não se posiciona de uma maneira contrária à liberdade. Ele se posiciona contra a abolição naquele momento específico. O argumento que ele usa é que os proprietários de escravos deveriam ser indenizados. E essa é uma questão complexa, né? Porque, na minha visão, os escravos deveriam ser indenizados e os proprietários também deveriam ser indenizados. Mas de onde viria esse dinheiro? Quem daria o dinheiro para indenizar essas duas partes? Tanto os escravos quanto os proprietários de escravos, né? Outra questão um ponto que ele não comentou, que na minha visão é o ponto central que justificaria a defesa da tese que a Lei Áurea pode ter sido problemática. Não propriamente errada, mas não suficientemente bem planejada. Porque após a abolição, a qualidade de vida dos escravos não melhorou substancialmente. Eles passaram a ter liberdade, mas eles não tinham uma profissão, eles não tinham instrução, eles não tinham onde morar, não tinham o que comer. Simplesmente eles passaram a ter, entre aspas, uma liberdade hipotética, mas eles não tinham como encontrar um emprego decente em que eles pudessem melhorar de padrão de vida. Muitos deles nem queriam ser, entre aspas, libertados, porque eles passariam a ter, né, uma insegurança, inclusive estariam sujeitos à vulnerabilidade alimentar, porque eles poderiam não ter condições nem de ganhar o suficiente para comer. Então eles acabaram, muitos deles continuaram trabalhando, só que recebendo uma remuneração, só que essa remuneração eles gastavam comprando comida, gastavam pagando pela moradia, e no fim das contas acabava ficando mais ou menos equivalente, exceto que mudava o nome, né? Deixava de ser escravo e passava a ser um operário, né? Que em muitos aspectos não tem tanta diferença, embora ele tenha uma maior liberdade. Ele tem a liberdade de fato, só que o exercício dessa liberdade fica sujeito a muitas restrições impostas pelas condições sociais, pelas condições econômicas.
Então não é muito simples, né, analisar essa questão. As pessoas que criticam esse assunto de forma superficial, de forma leviana, não estão levando em consideração uma grande quantidade de fatores que não podem ser negligenciados quando se trata desse assunto. E de vários outros assuntos. As pessoas geralmente colocam um rótulo, isso aqui é certo, isso é errado. Não é assim que funciona. É uma questão extremamente complexa. Um outro ponto muito importante a ser considerado é qual a origem da escravidão, de um modo geral, e no Brasil em particular. Geralmente, ao longo da história, quando dois povos entravam em conflito, o povo vitorioso escravizava o povo perdedor. Ou matavam todos, ou escravizavam. Muitas vezes matavam todos os homens, escravizavam as mulheres, às vezes matavam as crianças também, às vezes escravizavam as crianças, então depende. Mas geralmente matavam os homens para evitar que eles se rebelassem, porque geralmente, quando tentavam escravizar a população toda, muitas vezes essa população posteriormente se rebelava, havia um risco latente de rebeldia, de uma revolta posterior. Então, para tentar manter, reduzir o risco de uma revolta interna, então, muitas vezes matavam todos os homens. Outras vezes, eles tentavam estabelecer uma relação menos tirânica, menos opressora, de modo que pudessem manter um ambiente mais saudável. Em muitas situações, o próprio Alexandre o Grande, ele tentava, às vezes, nem sempre, ele tentava estabelecer acordos em que pagavam um tributo para ele, ele tinha o domínio da situação, rendiam tributos a ele, e ele passava a controlar aquela região, mas sem escravizar propriamente. Isso era como com o Gengis Khan também. O Gengis Khan, ele chegava numa cidade, ele fazia lá uma oferta, olha, vocês vão me pagar tanto por cento de imposto, se vocês não aceitarem, eu vou entrar, vou matar todos os homens, vou sequestrar as mulheres, etc. Geralmente era 20%, que o Gengis Khan exigia de tributos para não matar todas as pessoas. Quando eles aceitavam, eles faziam um acordo, tudo bem entre aspas. Assim, eles aceitavam essas condições e não eram destruídos, não era arruinada toda a região. No caso da escravidão no Brasil, em especial, geralmente era no Congo, Angola, Nigéria, Moçambique. Nesses países, não só nesses países, mas regiões, as divisões não eram bem as mesmas que as atuais. Então, às vezes, tinha intersecções diferentes. Não pegava exatamente um país, uma região específica de um país. Mas eles frequentemente entravam em conflito e também escravizavam os povos vencedores, escravizavam os vencidos. Então, a escravidão, de certa forma, era uma aposta perdida. Porque o escravo não era um coitadinho bonzinho que foi escravizado, que pegaram ele. Não, ele queria escravizar os oponentes. Ele era tão mau quanto os oponentes. Ele queria tentar escravizar um outro grupo. Entrou em conflito com o objetivo de escravizar o outro grupo e vender os escravos para serem usados por europeus ou eles próprios usarem localmente. Então ele tentou fazer isso, mas ele perdeu e por ter perdido, ele é que acabou sendo escravizado. Então essa questão de essa ideia romantizada, de que o escravo era um coitadinho, bonzinho e tal, que era um pobrezinho, era realmente triste, era uma situação difícil, na África principalmente, mas em outros países tinha escravos asiáticos, tinha escravos europeus, tinha escravos no mundo todo. Então, não tinha no começo na Austrália, porque ela talvez houvesse internamente, na Oceania, que ela foi descoberta no século XVIII. Então, no século XV, século XVI, não havia ainda escravos que eram trazidos da Austrália, mas eram trazidos da África e também da Europa e da Ásia. Da Ásia eles usavam mais na região de outras colônias portuguesas, colônias espanholas, da própria região asiática e europeia. Não traziam para o Brasil. Os do Brasil geralmente vinham da África. Mas também tinha escravos europeus e asiáticos. Mais ou menos, mais de 90% eram da África. E desses, cerca de 80%, mais de 70%, talvez mais de 80%, eram resultantes de conflitos internos, de povos que guerreavam, uns tentando dominar os outros, e aqueles que dominavam escravizavam os outros e vendiam para os europeus. Então, esse ponto é muito importante, tem que ser compreendido, esse aspecto, para que não se pense, o escravo era um coitadinho e tal, pegaram ele a laço na casa dele. Não. Ele foi tentar escravizar um opositor, não conseguiu, perdeu a aposta,
e o preço que ele pagou por perder a aposta foi ser escravo. Então, isso tem que ficar claro, embora isso não justifique, é claro, né? O ideal seria que não houvesse necessidade desse tipo de conflito para que pessoas dominassem umas às outras e vendessem umas às outras. O ideal seria que isso não acontecesse, mas é muito importante entender que a moral dessas pessoas, né, a visão ética dessas pessoas, eu quero matar aquele cara, eu quero escravizar aquele cara para vender. Puxa, não consegui, agora eu que vou ser escravizado. Então é mais ou menos assim. Eles não são pessoas idealistas, pessoas extremamente boazinhas e corretas que estão lá sendo vítimas de um grupo opressor que está lá. Não, eles são opressores também, né? Então, são opressores dos dois lados e os mais fracos acabam, né, sendo escravizados. Outro ponto, não eram os europeus que escravizavam ninguém. Às vezes eles escravizavam também e, de certa forma, eles estimulavam essa prática, né? Porque como havia um comércio constante, havia uma demanda, né, por mão de obra escrava, então eles, de certa forma, implicitamente, eles incentivavam esses conflitos com o objetivo de escravizar para vender. Então não havia aí um processo explícito, né, que eles exigiam esse tipo de conflito, obviamente, mas o fato deles saberem que havia clientela para comprar esses escravos incentivava para que eles constantemente estivessem adquirindo mais bens para serem vendidos.